Ok, então o último circuito de corrente contínua para a gente analisar o diodo. Depois a gente pode fazer mais alguns circuitos mais complexos. Vamos analisar então, como sempre, a condição dos dois diodos, sabendo que os dois são de silício. O diodo D1 está polarizado diretamente, então ele pode conduzir corrente. Não quer dizer que ele vai, eu sei que ele pode, tá? Mas vamos analisar aqui. O diodo D2 está reversamente e eu sei que a corrente nele é zero, não existe corrente, né? Se a corrente no diodo D2 é zero, eu sei que o diodo D1, então, também não vai conduzir corrente. A corrente vai ser a mesma, porque eles estão em série. Então, a corrente, na verdade, aqui no diodo D1, não existe, ela vai ser zero, tá? De maneira que a corrente aqui no resistor R1 também vai ser zero. Eu não vou ter corrente nenhuma nesse circuito, graças ao diodo D2. Nesse caso, então, o diodo D2 está barrando toda a corrente no circuito. Não vou ter corrente nenhuma em nenhum ponto do circuito. Logo, a tensão no resistor R1 vai ser 0 volts. A tensão no diodo D1, que está polarizado diretamente, também vai ser 0 volts, né? Porque ele não conduz corrente, polarizando diretamente, então eu não tenho tensão nele, é zero. E aí, pela segunda lei de Kirchhoff, a soma das tensões tem que dar zero, logo esses 10 volts tem que ficar em algum lugar. O único lugar que sobrou para ele ficar vai ser aqui, 10 volts reverso no diodo D2. E a corrente em todos os componentes será 0 volts, tá? Opa, desculpa, corrente 0 amperes, né? Não pode confundir aí as unidades. Só frisando aqui, isso aqui pode confundir um pouquinho, tá? Por que a tensão no diodo D1 é 0 volts? Se ele está polarizado diretamente. Não deveria ser 0,7? Na verdade, não. Por quê? Porque vocês lembram que o gráfico do diodo polarizado diretamente, do diodo real de silício, era mais ou menos algo assim, né? Onde aqui nós temos a tensão, o V gama, que é a tensão de joelho do diodo, que é de 0,7 volts. Tá? Então a gente sabe que num diodo polarizado diretamente, ele conduz corrente mais plenamente. Vou colocar aqui o eixo da corrente e o eixo da tensão. Quando a tensão é 0,7 volts, então aí sim ele conduz corrente. Tá? Mas isso, pessoal, 0,7 volts, eu já tenho uma corrente aqui. Ó. Se a gente projetar esse eixo aqui no eixo da corrente, se a gente projetar o valor de 0,7 volts no eixo da corrente, eu sei que eu tenho uma corrente aqui X, que eu não sei qual é, mas eu tenho uma corrente. Então, quando um diodo polarizado diretamente, quando a tensão nele é 0,7 volts, eu sei que a corrente tem um valor, eu sei que tem corrente nele. Se a corrente no diodo é zero, se ela está aqui no zero, é porque a tensão também vai estar aqui no zero. A tensão não vai estar no 0,7 volts. Tá? Então, pelo gráfico, eu sei que para que eu tenha uma tensão de 0,7 volts num diodo de silício, eu tenho que ter corrente circulando por ele. Né? Olha só, é só olhar o gráfico. Eu tenho que ter uma corrente X aqui, que eu não sei quanto que é, e nem me importa saber quanto que é. Mas eu sei que eu tenho que ter uma corrente circulando por ele, para que essa corrente possa vencer a barreira de potencial, a camada de depressão e a corrente poder circular no circuito. Tá? Mas como esse diodo está barrando toda a corrente, então eu não tenho corrente nenhuma no diodo D1, logo eu não vou ter tensão nenhuma nele. De maneira que toda a tensão do meu circuito vai ficar sobre o diodo D2. Tá? Então, isso aí é para a gente prestar atenção no diodo. Não é porque um diodo está polarizado diretamente que necessariamente eu vou ter 0,7 ou 0,3 volts nele. Eu vou ter que analisar se a corrente consegue passar por ele no circuito todo. Tá? No caso aqui, como esse diodo barra, eu sei que a corrente em todo o circuito vai ser zero. Se eu não tivesse esse diodo aqui, se tivesse um fio reto, um curto aqui, no lugar desse diodo, aí sim, eu sei que eu teria corrente no circuito, eu sei que eu teria corrente no diodo, e aí, como ele é de silício, a tensão ficaria de 0,7 volts. Tá? Então é importante prestar atenção nesses detalhes para não errar esses circuitos que parecem simples, mas podem confundir. Então, a dica que eu dou para vocês é pratiquem bastante, façam muitos exercícios, assistam novamente às aulas para fixar bem tudo isso que a gente está aprendendo nessas videoaulas. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do nosso site
www.gvensino.com.br, especialmente através do fórum que o nosso site tem, onde você pode tirar suas dúvidas, não apenas comigo, mas também com outros internautas. Muito obrigado a todos e até a próxima!